Alô, amiguinhos, hein? Que beleza! Robson Ramos por aqui no nosso canal Tricolor, só para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Depois de São Paulo 2, Goiás 0. Minha Libertadores não pode ficar fora desse vídeo, né? Arrumar uma posição para ela aqui, pô. Na semana passada, é que tem uns negócios ali atrás que estão tampando aqui. 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 Ficou São Paulo e Libertadores aqui. Pronto, tá. Melhor. Não? Pô, mas caramba, tá difícil, hein? Tá difícil, pô. Aí não dá. Aqui. Aê, garoto. Mas que coisa, hein? Tem uns negócios aqui atrás agora. Eu meio que desmontei. Pra quem acompanhava os vídeos mais antigos, eu dei uma relaxada com o negócio de. Eu não tinha bem um cenário, tinha um lugarzinho aqui, pra baixo dos livros. É, Eu achava que era um enquadramento mais bonitinho. Mas, cara, dá muito trabalho montar o tripézinho ali. Eu falei, quer saber? O tripé quebrou, quebra o ring light. Aí você compra outro, aí cai, quebra de novo. Falei, vou fazer o raiz. Eu tô fazendo os últimos vídeos assim. Ah, São Paulo 2, Goiás 0. Cara, eu vou começar esse vídeo ao contrário hoje. Vou começar falando da arbitragem. Porque tem sido um tema recorrente em jogos do São Paulo. Tem me causado alguma irritação, porque eu acho que acaba servindo de fuga para algumas convicções erradas até de torcida, até de jornalista e tal. Que é aquela coisa que começou-se a falar agora, nos últimos tempos, o bastidor. O São Paulo não tem bastidor, porque o árbitro é ruim, porque o árbitro dá pênalti que não existe. Não tem nada a ver isso aí. Acontece, dá pênalti que não existe, tá, mas é assim. Esse não é o problema do São Paulo. Quando o São Paulo tem problemas nos jogos, normalmente a culpa é do São Paulo, né? Com uma ou outra exceção, tirando aquele jogo do Atlético Mineiro, onde o time jogou bem, merecia um resultado melhor e teve a interferência da arbitragem, os outros não. Você tem erros. Você tem o gol, o pênalti discutível, que eu achei que o cara seguiu a regra, acabou. Eu não teria dado, mas enfim. Contra o São Paulo no jogo do sábado contra o Fortaleza, e você tem um gol contra o São Paulo mal anulado no jogo do Juventude. Então, elas por elas, amigo. E hoje, eu resolvi prestar atenção, porque como era um árbitro dessa nova safra, fica todo mundo no pé, os aprendizes vão para os jogos do São Paulo, tal, não sei o quê. E o rapaz foi, eu achei que ele fez uma arbitragem, num geral, muito boa. É um cara que não paga, não apita qualquer faltinha. É um cara que mantém o jogo acontecendo. E veja, a única coisa que eu não faria que ele fez é ter expulsado o Marcão. Eu acho. Então, tem umas coisas assim. É aquele lance que. Porque tem lances assim do pé alto que não tem jeito, vai na cara do cara de frente, né? Ali eu acho que ele vai para disputar a bola, perde um pouco do controle da própria. Controle no sentido de força de levantamento da perna. Ela sobe lateralmente e o Luciano tá vindo de encontro ao pé dele. O árbitro deu amarelo, ele estava do lado do lance. A convicção dele foi de amarelo. Ele foi ao VAR e resolveu mudar para vermelho. Ok, tá tudo certo. Mas você vê, talvez hoje o Goiás vai reclamar desse lance. E o São Paulino talvez não fale nada. Pior, talvez, não, tá certo, não sei o quê. Então, eu quis começar com a arbitragem por isso, para mostrar que a arbitragem vai errar e acertar para todos os lados. A função da arbitragem não é ser algo infalível. A arbitragem é uma mediação do jogo, ela pode errar. Errar faz parte do trabalho do árbitro, pode acontecer. E o VAR é uma ferramenta de alerta. Quando acontecer um negócio que é absurdo e o árbitro não viu, tem que ser avisado. O resto não, cara. O cara tá do lado, ele entendeu, vendo o lance, tudo que não era para aquilo, então não precisa nem chamar. Porque se chama, o sujeito se intimida. Tem isso também. Porque ele ainda teria a possibilidade de não acatar. Mas resolveu acatar. Vamos lá. Do jogo. Eu não gostei do primeiro tempo do São Paulo, mas eu entendo a dificuldade.
O São Paulo tem muita dificuldade contra times fechados, sempre teve. E o Goiás veio para o Morumbi para jogar com 70 atrás. Levar o jogo para o empate e decidir em Goiânia. Claro, a estratégia estava clara. Agora, uma coisa me animou. Porque todos os técnicos pré-Zubeldia, Carpini, Dorival, Rogério, putz, o Crespo, então, meu Deus, tadinho. O Diniz, todos tiveram muita dificuldade de furar retrancas, porque o São Paulo é um time de posse de bola e de bola pelo chão, e que tem poucos jogadores quebradores de linha e chuta pouco de fora da área. É uma característica desse time já de muito tempo. Melhorou hoje com o Ferreira ali pela ponta. São Paulo tem outros jogadores para fazer esse tipo de chegada, o próprio Eric, que entrou depois, mas com linha de 5 atrás é sempre muito difícil. E em dado momento eu acho que o São Paulo foi muito passivo com essa condição. Tem 3 chutes no primeiro tempo de fora da área que são 2 deles são horríveis. Horríveis. Tortos, altos, distante do gol, sem nenhuma precisão. Dando toda a pinta de que esses caras não treinam isso. Eles precisam treinar, cara. Um é do Ferreira. O do Lucas, ele meio que tem dificuldade com a virada do corpo e tal. O outro chute que vai certo é o do Luciano. Seria um golaço se entra. O goleiro do Goiás foi na bola certinho. Mas o São Paulo fez pouco isso. E com um time com linha de 5, time fechadão, tem que fazer mais, cara. Tem que fazer mais, porque assim, se esse jogo vai no 0-0 para Goiânia, o Goiás não ia ter nenhum pudor de fazer o Ferrolho de novo e levar para o pênalti. Aí é loteria e tal, mas ia dar uma canseira no São Paulo desnecessária. Então me animou porque no segundo tempo o Zubeldia fez algo que os cautelosos, os Celso Roth do futebol, devem estar assim, traumatizados até agora. Mas ele literalmente fez um 4-1-5. Ele tirou o Bobadilha, colocou o Eric e manteve Luciano, Caleri, Lucas, Ferreira, tudo no time. Então, na prática, o São Paulo tinha 5 jogadores de ataque. E deu certo. Porque o Eric passou a ser acionado pelo lado. Trouxe a marcação do Goiás para cima dele também. Não foi brilhante a atuação dele, mas trouxe a marcação para ele. O meio ficou mais descongestionado. O Lucas pôde trabalhar com alguma liberdade por ali. E aí os lances começaram a surgir. O São Paulo começou a entrar na área do Goiás. Porque o Zubeldia raciocinou assim, cara, eu tenho que decidir aqui a minha vida. Meu time é mais forte. Então eu vou para cima desses caras. E fez o certo. 5 atacantes. Depois ele tirou o Wellington, pôs o Nestor, que é um meia, para fazer a linha lateral, mas ao mesmo tempo ser mais uma peça de ataque. Foi muito corajoso. E você percebe que ele gostaria até, e eu também, acho que é parte da torcida também, de ter ganhado demais. Já faz 3 logo de uma vez. Eu acho que o São Paulo não corre risco com 2-0 lá. Mas 2-0 é diferente de 3. Né? Depois entrou o André Silva ainda, mas aí já foi no lugar do Luciano. Né? Entrou o Lisieiro também. Enfim, essa turma toda ali. Aliás, o Lisieiro hoje não dá para avaliar, mas ele tinha entrado bem no sábado. Eu tinha acabado nem comentando isso direito naquele dia. Então, o segundo tempo de São Paulo foi diferente do primeiro e teve o dedo do técnico positivamente falando. Tem uma preocupação. Na minha visão, o último jogo que o São Paulo jogou efetivamente bem, ou seja, coordenou as ações, foi superior e mandou no ritmo da partida e definiu o jogo, foi o jogo contra o Bahia. Depois do jogo do Bahia, teve o jogo do Atlético, teve o jogo... eu não vou lembrar todos, tá? Mas teve o jogo do Juventude,
Teve o jogo do sábado contra o Fortaleza, teve o jogo do Botafogo. Em nenhum desses jogos o São Paulo foi bem o tempo todo. Isso é preocupante. O São Paulo precisa apresentar um pouco mais de homogeneidade. Por isso é que no sábado eu fiquei tão frustrado. E eu continuo um pouco, sabe? Eu continuo. Eu sábado estarei no Morumbis. Hoje eu não fui por causa do meu horário de trabalho. Contra o Flamengo. Mas eu ainda tô assim naquela, pô, vamos lá pra quê? Pra ver o São Paulo perder do Flamengo? Mas eu acho que o São Paulo tem que tentar alguma coisa. Eu acho que tem que tentar, cara, um milagre aí, ganhar de todo mundo, atropelar. Meter um 2008 aí, quando ganhou 10 seguidas. É, Porque a verdade é essa, faz tempo que o São Paulo não joga bem, sendo ele o dono do jogo. Isso tem acontecido ocasionalmente, um tempo aqui, outro tempo no outro jogo, 20 minutos ali. Isso é responsabilidade do Zubeldia. E passa por essa responsabilidade dele estar no comando da equipe. Eu disse aqui outro dia, ficar tomando amarelo todo dia, todo jogo, hoje não tomou. Ficar tomando amarelo todo jogo, pilha o time, pilha os jogadores, os caras param de pensar no jogo para pensar em como se vingar do árbitro. Então ajudaria muito se ele começasse a pensar por esse lado também. Mas mesmo assim, eu fiquei muito contente com uma coisa que ele falou logo depois do jogo do Fortaleza. Ele de novo percebeu que a equipe teve erros e ele citou o time dar o contra-ataque depois de uma jogada de ataque. Dar o contra-ataque sem se preparar para defender. E ele disse que precisa ser corrigido. Por que eu gostei? Porque quando o São Paulo entrou naquela sequência de 5 vitórias, foi depois do jogo do Vasco, quando o São Paulo tomou a goleada, e ele falou: nós estamos errando e eu sei no que é. E foi lá e consertou. Então eu tenho certeza que agora ele vai consertar essa parte ruim do time também de não se organizar para impedir um contra-ataque desse. Mas tem uma coisa que vai ser o 10 do Zubeldia. Conseguir fazer com que o São Paulo tenha 12 ou 13 titulares. Eu acho, porque o que aconteceu foi o seguinte. Aliás, tem acontecido o seguinte. A internet tem aqueles movimentos coordenados. Isso acontece muito na política, né? Que a gente percebe claramente que tem ação coordenada, ou de robô, ou de grupos organizados, que vão tentando emplacar uma ideia. E a mais recente é a de que o Zubeldia não usa a base do São Paulo. E que ao não usar a base, ele não está dando oportunidade do time melhorar. Inclusive, os caras são tão repetitivos que tem postagens diferentes, que tem o vídeo da comemoração da Supercopa. Pode reparar, está muito no X. E aí o pessoal fala, os jogadores da base, tá lá Pablo Maia, o Wellington que veio da base, o Lucas que é da base lá de trás. E aí tem críticas pesadas ao Zubeldia pelo não uso da base. Atenção, a base do São Paulo sub-20, que normalmente é o que é utilizado no time titular, desse ano é ruim. É um time fraco que perde muito e que não conseguiu demonstrar ainda, os jogadores não conseguiram demonstrar ainda força para subir. Quem subiu, que foi o William Gomes e o Rian Francisco, tem poucas oportunidades, porque o Zubeldia já disse, tem alguns jogadores que vão repetir mais. Agora, por que eu falei dos 12 titulares? Porque o Zubeldia pode ter razão, mas ele dá margem para esse tipo de especulação quando ele não roda o time. E dá para perceber que ele é um cara de manutenção de time, ele já disse isso em entrevista. Só que treinadores precisam mudar conceitos quando os problemas aparecem. E eu acho que o Zubeldia tinha que começar a olhar com carinho para a possibilidade de ter, sim, um time titular, mas um time titular com 12, 13 jogadores. Para quê? Para chegar no sábado, que o Luciano está suspenso, ele já ter a peça certa para substituir. Para chegar na quarta-feira que vem, na semana que vem, contra o Goiás, ele já ter um time B meio pronto para utilizar. Ou um time
que seja parte do time titular, mas com os jogadores que são do banco que entrem sempre. Por exemplo, o Ferreira era mais ou menos isso, só que ele virou titular absoluto. Ele não sai mais. Aí o Nestor não entra mais. Aí o Eric não entra mais. E as pessoas cobram como se isso fosse um problemão. Não é um problemão, mas você vai desgastar muito aqueles caras que estão lá jogando sempre. Então, eu acho que ele tem que encontrar um equilíbrio entre ter um time titular, mas ter 3 ou 4 jogadores a mais. Essa é a ideia. Eu acho que isso pode melhorar o São Paulo para frente. Enfim, vamos ver o que tem sábado no Brasileirão. Para a Copa do Brasil, o resultado está perfeito. Acho que o São Paulo encaminhou a vaga. Mas, cara, eu acho até, inclusive, ia falar isso. Achei a torcida do São Paulo hoje pouco barulhenta, que pode ser um sinal de que ela deu uma amolecida com esses últimos jogos aí. Essa derrota para o Fortaleza, esse empate em casa contra o Botafogo, vindo logo depois de um empate num jogo horroroso contra o Juventude. A torcida começa a observar e falar: esse time não vai longe. E esse time estava engatilhando uma sequência que podia levá-lo longe. Eu acho que isso, técnico e jogadores teriam que se esforçar para tentar melhorar, para cativar a torcida, senão ela vai começar a achar que. Porque se ela começar a achar que não tem mais para onde ir, ela abandona. Não é bom. Rafael para hoje, sem muito trabalho, o Goiás pouco atacou, vai ficar com 7 pela participação. Rafinha, bela partida do Rafinha, hein? Bela partida, dominando ali as ações do lado direito, muita experiência em jogo, né? Dá uma nota 7,5 pro Rafinha. Depois saiu, entrou o Igor Vinícius. Dá para dar um 6 para ele. Arboleda, partida firme. Mas é como eu disse, o Goiás não apareceu muito ali. Mas firme quando precisou. 7,5, 7,5 para Alan Franco. 7,5 para o Wellington. Olha aqui, respeitem o Wellington. O Wellington já está negociado. Não tira o pé. Joga todo o jogo e joga a Vera. 7,5 para ele. 7,5 para Luiz Gustavo, esse monstro do meio de campo. Jogador sempre regular. Sempre bem. 7,5 para ele. Daniel Bobadilla. Dá para dar um 7. Depois saiu. Entrou o Eric no lugar dele para fazer aquela linha de 5 no ataque. Lucas. Boa partida. No primeiro tempo se salvou. No segundo tempo foi um motorzinho ajudando o time. 7,5. O Luciano hoje, enfim, fez um jogo muito bom. Para mim, o melhor do São Paulo. Vou dar nota 8 para ele. Fez um gol também. Poderia ter feito um golaço no primeiro tempo. Ferreira. Muita movimentação, muita participação. Só que o Ferreira precisa se tornar um jogador melhor na hora de decidir. Nota 7,5 para ele, porque fica muito na duvidazinha. E o Caleri hoje finalmente acordado, depois de 3 jogos, participando do jogo e participando tecnicamente bem. Nota 7. Entraram o Eric, que eu acho que foi, não ele exatamente, mas o posicionamento e o fato dele ter entrado ali melhoraram o time no segundo tempo. 7,5. Depois entrou o Liseiro no lugar. O Liseiro entrou no lugar do Luciano. Vou deixar ele sem nota. Igor Vinícius no lugar do Rafinha. Dá para dar um 6 para ele. O Nestor entrou no lugar do Wellington. Até participou da jogada ali do segundo gol. 6,5 para ele. E quem que eu falei que tinha entrado antes? E o Lisieiro, que entrou depois. O Lisieiro entrou muito no finalzinho. Deixar sem nota. E o André Silva, putz, entrou, podia ter feito o terceiro gol e não alcançou a bola. Dá um 5 para ele, vai. Enfim. Tá aí. O São Paulo de hoje foi esse. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Aquele abraço para todo mundo. Valeu.